Agradeço a oportunidade, é muito importante a discussão sobre esse tema. E, na verdade, eu nem sei bem por onde começar, porque eu vi muita coisa aqui que dificulta a participação da população. A LDO do ano passado, ela acompanhou com as informações em anexo. Essa não, tá? As informações não estavam públicas, eu entendo que ela pode estar no Tribunal de Contas, vamos ter que aprender a usar mais essa ferramenta, mas em tese ela tinha que estar disponível para a população toda aqui, acessível no site da Câmara, junto com o projeto de lei, tá? O projeto se refere a alguns anexos como número, mas esses anexos estão numerados no site do Tribunal de Contas? Eu creio que não. São planilhas que se referem diretamente ao conteúdo desse projeto de lei. Para que possam ser interpretadas, elas têm que ser interpretadas com o título e com o enunciado do projeto de lei. Mas aqui não é possível. Eu solicitei à Câmara esses anexos, porque como não estão disponíveis à população, eu fui atrás. Eu estudei esse projeto todinho, que aliás são mais de 30 páginas, bem difíceis de ler. O que eu quero dizer é que não dá para encontrar referência segura entre os anexos apresentados. Não tem vínculo. Como é que a gente pode discutir adequadamente um assunto se o próprio projeto não está bem redigido? Tem mais. Esse projeto, ele é referente à LDO de 2024, como bem apresentado aqui. Ele vai ser respaldo para a LOA de 2024. Só que se você for ver aqui, ao mínimo uns 7 artigos, e dentre esses condenando até capítulos inteiros, com diversas alíneas, 7 ou 9, e diversos incisos, se referem à LOA de 2023. Como é que pode ser aprovado um projeto que ele é vinculado à LOA de 2024, se refere à LOA de 2023 e, por vezes, à LOA de 2020? Nós não paramos no tempo. Eu fui consultar, então, a LDO do ano passado. E sabe o que eu encontrei? O mesmo texto. O texto que a gente está discutindo hoje, ele é a cópia fidedigna do ano passado. Igualzinho. Mas tem algumas diferenças. Ele tem que ser corrigido no ano. O ano passado referia a 2023, agora se refere a 2024. Mas não foi corrigido. Mostra que o processo de copia e cola não foi bem feito. E a gente está discutindo as diretrizes dos planos de utilização do dinheiro do ano de 2024 com base em um planejamento de copia e cola. Na LDO do ano passado, que, como eu disse, teve publicidade nos anexos e pode ser acessado na Câmara, fala de uma dívida prevista para esse ano de 2020, o ano de 2023, não, para o ano de 2024, de 600 mil. E a dívida para o ano de 2025, acho que de 500 mil. Só que agora, eu não sei por qual motivo, nesses anexos, a dívida prevista, ela está em, quer ver? Em 2025 aumentou para 3.375. Que previsão é essa de dívida? Eu não entendi. E ela continua aumentando para 3.500.000 para o ano de 2026. Curioso para mim é que o ano que vem tem eleição. Vai ficar a dívida para o próximo prefeito pagar? O que está surgindo essa dívida? De onde que ela está vindo? Eu gostaria de entender. Como cidadão de Soledade, eu gostaria de entender. Com relação ao texto da lei ser o mesmo do ano anterior, ok, é o mesmo do ano anterior. Por quê? Porque a LDO são dispositivos que estão na Constituição que faz com que o Executivo cumpra essas normas para poder fazer a LOA. A LOA é diferente. Isso aí é idêntico ao do ano passado. Não tem diferença nenhuma. Os anexos, sim, porque estima o valor, entendeu? Que vai ser previsto. Eu posso não utilizar esses valores na LOA. Isso é uma estimativa, só isso. Agora, essa correção dos anos realmente foi alterado, mas ela não colocou no site ainda, já deve ter colocado já. Você pegou uma lei que estava desatualizada, então, esse que estava anexado lá. É só isso. O projeto de lei, que ele está se referindo a isso aqui, tá? Esse maço aqui. Isso é o que está igual do ano passado e se refere a alguns anexos. Esses anexos que tiveram alteração. Então, eu questionei porque dentro dessa copia e cola tem muita coisa errada. O contador reconheceu que foi enviado um texto novo, eu não tive acesso a ele, mas eu não sei se foi corrigido nesse texto novo. O artigo 52 se refere ao inciso 2, que não existe, também precisa ser corrigido. Entendi que é uma previsão, mas é uma previsão de dívida para o município de casa de milhões. E eu acho que uma previsão ela tem um respaldo, ela tem alguma coisa que motiva a quantificar aquele valor. Eu gostaria de entender o que leva a uma previsão de 3.400.000 para o ano de 2025, 3.500.000
para o ano de 2026. Se puder, agradeço. O prefeito ele não pode, o executivo, almejar um financiamento? Pode? Lógico que pode. Por quê? Nós temos receita corrente hoje de 21 milhões, né? E nós temos essa dívida de 600 mil. O senhor sabe a que se refere? Ao Parque Municipal. Financiamento do Parque Municipal. Está lá embaixo o Parque Municipal, né? Tem que ser pago. Agora, o prefeito, como o Emerson, na época, vislumbrou fazer uma dívida lá de 1 milhão, né? O prefeito atual não pode? É isso. Essa dívida não existe. Não existe 3 milhões de dívida da prefeitura. Mas ele tem recurso para fazer. O limite para endividamento do município são 6%, né? Da receita de 30 milhões. Ele pode fazer isso, ele pode endividar, né? É lógico, ele não vai fazer, talvez ele não vai fazer, mas ele pode. Então, uma estimativa, eu estimo que vou ter uma dívida, porque ele quer fazer uma obra nova. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Se o prefeito não vê, né? Se é uma estimativa, ele não está dizendo que vai gastar, ele não está dizendo que gastou, ele não está dizendo que não tem dinheiro para pagar. Então é isso. Perfeito. Então, só para ver se eu entendi, é uma possibilidade de investimento que o prefeito pode adquirir, assim como foi para a época do Parque das Estradas de 1 milhão. Nós estamos aqui tratando das diretrizes orçamentárias, então significa que está no plano do governo um endividamento. Não significa que está acontecendo, não significa que aconteceu, mas significa que tem vislumbre, está no horizonte de 2024 um possível endividamento em sentido. Tem um anexo de riscos fiscais. O contador pode me corrigir se ele quiser, mas eu entendo que são os riscos que são previstos que podem acontecer, e se acontecer, tem também aqui uma previsão de providência para que a prefeitura possa lidar com esses riscos. O risco está na ordem de 300 mil, ele se repete a todo ano, tá? O ano passado também foi, e em especial eu queria chamar aqui os precatórios. Para quem não sabe, precatórios são processos judiciais que a prefeitura perde na justiça e ela tem que pagar para terceiros, indenização, alguma coisa assim, que em tese acontece quando a prefeitura é considerada agindo fora da lei, com alguma irregularidade ou alguma coisa assim. Eu já fiz a questão aqui, que eu acho que os precatórios devem ser um pouco mais apurados por essa casa. Qual o motivo pelo qual tem tantos processos na justiça e a prefeitura perdendo ou não, mas enfim, estima-se gastar 150 mil com isso. E eu até fiz uma lista de alguns processos na justiça que eu gostaria de deixar do conhecimento de todos aqui. Eu gostaria, mas eu não estou encontrando. Que são processos de ordem ambiental, Ministério Público, o Parque das Águas sendo construído sem outorga de tirar água do rio, e isso sendo... Senhor Cláudio, sim. O senhor tem mais 1 minuto. E no inciso, o presidente da comissão pode dar a parte ou não. Eu já descontei ali, então o senhor tem mais 1 minuto. Bom, o que eu quero dizer então nesse 1 minuto, bem resumidamente, é que tem diversos processos na justiça e tem outros riscos que nós estamos tendo que lidar, que são prejuízos, e um prejuízo é a obra dessa prefeitura, que teve um orçamento de 220 e tantos mil. A obra deu errada, mas depois se fez um novo contrato de mais 100 e tantos mil, que é prejuízo aos cofres públicos o excedente dos 200 e tantos mil. Resultado é um risco a ser considerado. Essa obra está gerando um prejuízo que não foi calculado, que não foi planejado, e isso sai de outras dotações, de outros empenhos, de outras áreas. Pode ser que uma estrada rural ficou sem calçamento, porque foi usada aqui no excesso. Essa obra já está extrapolando em quase o dobro, 173 mil. E não é a única, por gentileza, são diversas obras que tem no município que vocês discutem nessa casa sobre quem paga por ela ser refeita. Não se sabe quem paga, mas quem paga é a prefeitura. E aqui o que eu queria deixar de apelo neste momento é o seguinte: vocês podem, devem, e eu faço pedido, que verifiquem todos os contratos da prefeitura para saber tudo o que foi gasto além do contrato inicial, porque tudo gasto além do contrato inicial é prejuízo para a população. E se isso não for possível, se a prefeitura não entregar isso em uma planilha detalhada, solicito que vocês investiguem ao ponto de que, se necessário, faça uma instauração de uma CPI.
A gente precisa saber aonde que está escoando tanto dinheiro e não está indo aonde tem a demanda. E um último exemplo, saiu uma sentença judicial agora, nesse ano, que a caixa d'água que foi destruída no ano de 2016 e está destruída até hoje, foi pela sentença culpa da prefeitura. A prefeitura destruiu um bem público que gerou prejuízo. E isso está no orçamento. Isso deveria estar nessa planilha de risco, porque isso é um risco ao recurso. Senhor Claudio, seu tempo se deu. Eu encerro por aqui, vou deixar por escrito, mais detalhado um pouco, fico aguardando a resposta com os anexos, vou protocolar no final. Agradecido a todos pela atenção.